Dr. Edson Simões, seja muito bem-vindo ao programa Vida com Sabor, no quadro Papo com Especialista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Febre do TikTok. Você sabe o que seu filho está vendo no TikTok? Você sabe o que o TikTok influencia na vida do seu filho? E não é só TikTok, né, doutor? Não, é o aparelho, né? O aparelho que transmite o TikTok que está fazendo com que as pessoas fiquem meio que hipnotizadas. Tá. Então você vê ali um processo meio que de uma hipnose mesmo. Então, e é engraçado porque eu percebo até pelo público que eu atendo de que eles conseguem conversar com você e virando. Tá, prestando atenção, entre aspas, então, em duas, assim, três coisas ao mesmo tempo. já temos o primeiro problema, tá? Esse super estímulo, né? Essa quebra demais de atenção. Porque eu tô te ouvindo, eu tô pensando o que eu vou falar com você, eu tô vendo vários vídeos e eu vejo isso se repetir em casa. Então, o pai e a mãe falando com o jovem, falando com a criança e ela mexendo no celular. E o pai e a mãe muitas vezes também no Também. celular. Então, assim, gente, vamos entender que temos um problema só aí, tá? Estamos tirando realmente o prestar atenção 100%, né, do que está sendo falado, do que está sendo exigido, do que está sendo cobrado. Por quê? Porque a gente está com divisão ali quebrada e as pessoas não estão percebendo isso. Tá. Então, em primeiro lugar, temos essa problema em casa geral. As pessoas não estão parando para ouvir, não estão parando para falar, né? É tudo ao mesmo tempo. Então, a segunda coisa, o conteúdo. Então, você vê que o conteúdo, principalmente do TikTok, eles trabalham muito na questão viral. O que é viral? É aquilo que um vê e quer repetir. Um vê e quer repetir. E o que a gente percebe? Ou são brincadeiras bem bobinhas, ou são danças. E são danças, na maioria das vezes, trazendo uma sensualidade. Né? Então é a musiquinha, aí é muito bracinho, muito... Porque vamos lembrar que essa dança está sendo feita para um celular, ou seja, o ângulo do celular é pequeno. Então você precisa de movimentos ali, pequenininhos. Pequenininhos, que é justamente o quê? Essa faixa aqui. Tá. E vamos lá, a gente olhando a sexualização, principalmente do público infantil, que você pode ter uma dança que um momento você acha muito inocente, tá todo mundo falando isso, principalmente depois que o Felca colocou em público. Sim. Pessoas mal intencionadas com o vídeo de crianças. Tem uma idade, você fala assim, ó, não, nunca, com observação. E sim, a partir dessa idade, porque eu vejo assim, parece que nenhuma idade é apropriada para isso. Qual é a capacidade da mente humana? Basta você ter a experiência uma única vez com qualquer coisa que você torna ela repertório. Tá. Uma única vez. Então é experimentar cigarro, experimentar uma bebida, qualquer estímulo que aconteça uma vez vira teu repertório. Então, em primeiro lugar, que repertório eu quero que o meu filho tenha? Tá. Que repertório eu quero ter? Porque eu também preciso me ver nesse lugar. Né? E quando eu digo repertório, é o quê? É um conteúdo que vai ficar dentro de você. Você só precisa ver uma vez uma cena de assalto que você vai sempre em algumas situações, em alguns horários, né, perto de algumas pessoas, você terá a sensação de medo de assalto, porque você viu uma única reportagem falando sobre assalto. Tá? Então, a gente precisa entender o poder que a mente humana tem de transformar algo que você viu em repertório. E aí vamos falar das crianças, que é quando se traz a questão da dança, a criança ela não tem ainda a questão da sensualização. O que ela tem é o quê? A questão do copia e cola.
Sim. É uma sim, coreografia. sim, sim. Então, ela não tem a mínima ideia do que ela está fazendo com o corpo dela. Por quê? Ela está apenas repetindo Algo que movimentos. parece ser gostoso, Então assim, ó, engraçado, não tem divertido. maldade, não tem maldade. O que tem é o quê? É um copia e cola, então ela está repetindo movimentos. E ali tem uma inocência de criança, né? Então tem uma vergonha, uma risada que pode ser confundida por doentes, que aí eu considero pedófilos doentes. Eles podem confundir isso com a questão da sensualização, e não é. É aquele jeito infantil, aquele jeito imaturo, somado à questão da exposição do corpo, se dá a ideia de uma sensualização. Gente, a criança não tem nem ideia que é isso. Sim, 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 sim. É a mesma coisa quando falam, olha, não pode ter educação sexual infantil, mas cada tempo se fala da educação sexual de uma maneira diferente. Para os pequenos, é a não exposição, é o não tocar, é o não estar vulnerável de alguma forma. É a gente deixar essa criança protegida e não proteger ela da informação, daquilo que ela pode vir a ser abusada em algum momento. Eu acho que o esclarecimento, como é que um pai e uma mãe pode esclarecer para uma criança que não entende que aquele conteúdo é sexual, como é que ela pode esclarecer para a criança, ensiná-la na prática e falar, filha, isso não pode por quê? Como é que o pai, a mãe, a responsável tem que ter esse trato? Primeiro dado importante, como que é essa relação entre a criança e os pais? Tá. Porque tem que ter uma relação harmônica, tem que ter relação de troca, então tem que ter ali uma participação mútua de todo mundo, sabe? Aquela coisa de que existe uma transparência, uma convivência saudável em casa. O que é uma convivência saudável em casa? Onde todo mundo conversa, onde todo mundo pede uma coisa para outra. Isso é uma convivência saudável, né? O que a gente não vê hoje em muitos lares. Não se existe uma convivência saudável, existe um isolamento. E aí eu não posso usar o termo isolamento saudável, porque não existe. O isolamento não é saudável. Então, em primeiro lugar, se existe um ambiente ali, né, de que existe essa convivência saudável, então todo mundo vai estar sabendo o que está sendo tratado, o que está sendo visto, o que está sendo... E é justamente nessas questões que estão sendo vistas, que estão sendo trazidas, às vezes, numa anotação de um diário na escola, aonde você começa a abordar o assunto. Tá. Então, qual seria o mundo ideal? Tá, o ideal. Tá, no meu ver. Não, calma, pais e mães, não entrem em pânico, mas a gente vai tentar encontrar um meio do caminho aí, não é isso? O mundo ideal seria de que a gente estivesse muito bem informado. Tá. Em que sentido? A escola falar, senhores pais, aconteceu uma situação hoje no intervalo envolvendo um colega de uma outra turma, isso seria importante. Para quê? Porque o aluno que está lá, ele viu. Ele viu e sentiu. Porque eu não sei qual foi a situação, ele viu e sentiu. E ele vem para casa com esse conteúdo. Morreu aí. Eu entendo o lado da escola de não trazer, para quê? Para não alarmar. Para não, enfim, para N questões que cada escola vai pensar no seu. Mas temos essa questão, né, de que as crianças no período da escola, elas são estimuladas a algumas situações envolvendo o ser humano. Ela vai para casa com aquilo e não é trabalhado. Aí no outro dia acontece mais 2, 3 situações e vai para casa e não é trabalhado. Então você junta esses conteúdos que ela está vendo, somado ao conteúdo do TikTok, que está ali disponível. Vamos lembrar que basta acontecer uma vez, vira repertório. Sim. Então olha o quanto essa criança ela está se constituindo como um ser humano cheio de coisinhas. E aí se você não tiver uma fala constante, uma conversa, onde numa notícia de um jornal você pode abordar alguma coisa, numa cena de novela você pode abordar alguma coisa, o que também não acontece, por isso que eu falo que a ideia do mundo ideal também não acontece. As pessoas sentam, vê a série, vê o desenho, levanta e pergunta, alguém quer comer alguma coisa? Não se fala nada do que viu. Do que foi visto. Só no máximo o tampolim da criança, essa parte você não pode ver, desperta então, assim, curiosidade. A gente mesmo, a gente não é preparado para a vida adulta. É verdade. As coisas vão acontecendo e aí assim, se vira aí.
Se eu não vira fui no teu preparada. silêncio. Não Sim. todos, né? Se vira. Então, por isso que eu digo muito a questão do mundo ideal, porque não é só a questão de ferramentas de internet para controlar, como estão dizendo. Não, gente, é em casa, é na escola, é na sociedade, né? Trazer à tona o que está acontecendo e transformar isso em conteúdo para ser debatido. A questão é que estão tentando esconder ao máximo, então Sim. vai escondendo. Então, o que o Felca trouxe era uma coisa que já acontecia e ninguém sabia. Aí ele Não trouxe sabia, à tona. entre aspas, né, doutor? Porque eu acredito que, assim como nós conversávamos até antes, e algumas pessoas já sabem, mas acho que, principalmente quem tem influência, pouco se fala. Nós mesmos estávamos falando sobre esse assunto antes de aparecer o assunto do Felca, mas nós talvez não tenhamos Sim. a visibilidade do Felca, então não tem essa força que foi a força que ele trouxe, super importante. Mas um detalhe, quando o doutor até comentou que o controle parental, ali os pais conversarem, tem muito pai e mãe que já me questionaram dentro da palestra, já falaram comigo, que foi o seguinte: ai, mas eu fico tranquila porque meu filho, ele não consome o celular, ele não entra no celular. Como se aquela criança, lembra que o doutor falou que basta apenas uma vez, gente? Sim. Essa criança tem os amiguinhos da escola, alguns têm celular. E você acha que seu filho vai para a escola e ele não olha no celular do amiguinho que tem uma liberdade diferente da dele? Até porque ele tem a provocação. Vamos lembrar que se um grupo de alunos está com o celular vendo uma determinada coisa, aquela coisa vai virar um tema. Sim, todo mundo vai ficar... Vai ser dito. E aquele que não tem o celular vai ficar curioso. E aí ele vai se movimentar para aquilo. Sim. Então, de alguma maneira, ele vai buscar informação. De que jeito? Do jeito que ele conseguir. Sim, sim, sim. Então a gente tem uma teia bem vulnerável. Sim. Porque é todo mundo no seu universo, todo mundo defendendo o seu espaço, mas ninguém está preocupado com o coletivo. Não existe. Né? Então você vê tudo muito intencional. Então é a escola se resguardando, é os pais se resguardando, né? Então às vezes um pai e uma mãe não quer levar um problema que aconteceu com o filho em casa por medo dele sofrer bullying, e aí tenta contornar a situação em casa, né? Então olha a quantidade de estímulos, e aí a gente está falando justamente da questão do TikTok, que é muito mais estímulo. Porque uma coisa é você no intervalo durante 15 minutos presenciar uma ou duas cenas estranhas. Tá? A outra coisa é você estar no celular olhando o TikTok, onde você vê cenas a cada 5, a cada 10 segundos, depende do tempo que a pessoa usa lá para correr o dedo. Gente, Mas muita eu tava coisa vendo, das eu li crianças. algo sobre de que você tem uma duração de 3 a 5 segundos por vídeo. Então assim, se uma criança fica 1 hora no TikTok e eles têm esse estudo de que é 3 a 5 segundos que a pessoa fica num vídeo, olha a quantidade de estímulos, de vídeos que ela viu. Diferentes. Então, é uma música, é uma piada, é uma ofensa, Nem deu tempo de absorver, nada, né? Não porque deu vai tempo de jogando, absorver vai o jogando, conteúdo. vai jogando, e é justamente toda essa coisa que foi jogada nela, que ela vai pegar o que ela acha que ela deve pegar, e ela vai sair para a vida adulta com aquilo Sim. que ela achou que ela tinha que pegar. Ou seja, ela está muito mal preparada. Meu Deus, Ela está a muito gente mal tá- preparada. A gente está no limbo, gente. E não temos filtro, não temos Meu controle, Deus, né? é E não é. assustador. E aí eu não quero apenas falar que o TikTok ou que a internet, o celular é ruim. Não, porque por isso que eu trouxe a questão da escola. O quanto os próprios espaços também acabam contribuindo para isso. Nós estamos usando o TikTok apenas como mais um levantamento, aí um ponto a se levantar, mas são vários São aplicativos. vários. A gente tem Discord, a gente tem lá dentro dos jogos do Roblox. Tem uma coisa que me falaram e eu comentei até com o pessoal essa semana, que foi o seguinte: dentro do Roblox tem várias salas, né? E dentro dessas salas as crianças são estimuladas, convidadas a entrar. São salas que se entram apenas com senhas. Então seu filho tá lá jogando bonitinho lá, né?
E ele é convidado para entrar em determinadas salas. Apenas se entra com senha. Existe um jogo de adultização, de maldade, tudo junto, de pedofilia, enfim, aonde crianças são abordadas em outros locais, trazidas para este lugar de evento, e ela antes é submetida a um bullying, trato que é o seguinte: eles ameaçam ela, primeiro eles conquistam, tal, como se fosse um amiguinho igual, aí tem a questão da empatia, então a criança acaba mostrando uma coisinha sexual. A gente chama a questão do vínculo. O que é o vínculo terapêutico? É justamente eu sentir que a pessoa está confiando em mim, que a gente se conectou. É justamente o que esses caras fazem. Isso. Eles criam situações onde eles vão buscar esse vínculo. Na hora que eles vincularem com a criança, pronto. Aí eles trazem, dito isso, que o doutor esclareceu muito bem, eles ameaçam essa criança falando que vai prejudicar pai, mãe, vai colocar na mídia social coisas que ela gravou, filmou, tirou foto, e ela é obrigada a se automutilar, fazer um show de horrores dentro dessas salas, porque tem gente que paga. Aí tem 2 públicos nessa sala, gente, é sério isso, 2 públicos. Um são os pedófilos e pessoas que pagam para estar nelas e elas patrocinam esse momento aí horrível. E tem aqueles que são convidados para quê? Para ser o primeiro estímulo e se acostumar a ver isso e gostar. Porque tudo que é meio tenso é como filme de terror, é como uma piadinha ali, a dopamina, etc e tal. E eles são convidados, doutor, para poder ficar lá dentro dessa sala, assistindo esse show de horrores. E o pai e a mãe tá olhando e fala o quê? Tá jogando. Tá ali, ó, tô vendo. Tá vendo de costa, né? Aqui, ó, o celular tá aqui, a criança tá aqui com a carinha de inocente. E um dado importante, na hora que eles vão fazer a chantagem, eles não precisam de muito conteúdo. Porque eles sabem que a criança, ela não tem muita noção das coisas, ela não tem muito conhecimento. Então basta ele pegar e falar para a criança de que eu sei que você mora no Brasil. Acabou, a criança fica assustadíssima. Ela vai ficar com medo. Sim. Eu lembro de uma criança que chegou a mim no consultório chorando, e aí eu demorei um tempo para conseguir fazer ela parar de chorar. E aí quando ela parou, eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, vai acabar os empregos. Eu falei, por quê? A inteligência artificial. Então, por que eu trouxe isso? A criança, ela não tem noção, gente. Da dimensão. Ela não tem noção. Então, ela entrou no desespero, porque assim, quando eu for fazer faculdade, não vai existir mais nenhum curso, porque a IA pegou tudo. Ela não tem essa consciência. Sim. Ela não consegue fazer. Então, é justamente esse componente que eles sabem muito bem que eles vão jogar com a criança. Então basta eles falarem, eu sei que você mora no Brasil, eu vou atrás de você. Pronto, eu provoquei medo na criança. Então é muito simples você criar vínculo com a criança e depois você automaticamente já ir para o outro lado, que é ameaçá-la. Porque você não precisa de muita informação. Gente, acho que nunca é demais avisar e falar na sua casa. Você fica olhando o seu filho dessa forma, ele no celular, e você tá olhando o que ele tá fazendo de longe? Ou você tá no contrário, né? Vendo o que ele está fazendo aqui na tela? Isso acho que é importantíssimo, né, doutor? E uma coisa que eu oriento muito os pais, e eu faço com os meus pacientes, tá? Então, eu permito na sessão que ele jogue Roblox comigo. Ok. Não comigo eu jogando, que eu nem sei jogar, mas eu vejo ele jogando online e eu vou questionando ele. Não, eu vou questionando, eu converso com ele. Nossa, mas por que essa tela verde? Tá, mas esse personagem, em primeiro lugar,
eu entendo como é o jogo e eu vou observando coisas ali. Então tem essa coisa meia malandra de que eu tô vendo qual é a estrutura do jogo, qual é a dinâmica do jogo. Sim. E uma outra coisa importante, o quanto você vai criar um vínculo com o teu filho. Por quê? Porque você parou e você se interessou no que ele está fazendo. Naquilo que é... Então é tão legal, porque meu pai sentou 15 minutos e aí a gente falou sobre o meu jogo e aí ele tentou entender e eu expliquei pra ele o que o personagem fazia, qual era o meu superpoder. Então assim, em primeiro lugar, você precisa ter tempo e paciência, que é justamente o que os pais não têm hoje. Então os pais não têm tempo e não têm paciência. Eu posso tá muito fora do time aí de vocês, tá? Pai, mãe, que tá tudo desesperado aí, porque eu tive, apesar de eu sempre trabalhei muito, tive trabalho, estudei enquanto estava trabalhando, o doutor me encontrou no teatro, também estava ali, falava, faz peça, é isso, aquilo, viaja, mas o tempo de qualidade. Lembra que nós conversávamos sobre o tempo de qualidade, que às vezes pode ser mais importante do que aquele tempo que você acha que está ficando com seu filho sem estar com ele de verdade, conectado, sabendo o que ele realmente está fazendo, que é esse tempo. Você tem um tempo de terapia e você tira um momento para estar ali conectado àquilo que faz parte da vida dele, né? Integralmente. Tem a questão de que a criança ela pode ir para qualquer lugar, tá, gente? É que os pais não querem ter trabalho. Os pais querem estar no mercado rapidinho, pegar o que precisa e ir embora. É lógico que com criança você vai demorar mais. Mas é importante que exista um convívio. E dá para você conviver com o teu filho o tempo inteiro. Você pode ir no posto, né? Você pode ir numa oficina, você pode ir no mercado, você pode ir em vários lugares. Porque assim, em primeiro lugar você está criando esse vínculo, fortalecendo o vínculo e tendo convívio. Em segundo lugar, você está mostrando para o teu filho como as coisas acontecem, como é o mundo. Como é o mundo real. Vamos lá, TikTok. Acho que um ponto que eu quero bater um pouquinho mais é a questão da adultização das crianças e a questão de saber... porque os pais estão expondo, até por uma questão de financeira às vezes, expõe lá a criança, pede para a criança fazer dancinha, expõe, tudo é filmado e não é para guardar no álbum de fotografia. A gente tirava foto e gravava, que era para poder no dia do Natal ou numa festa, era para passar no telão para as pessoas e as pessoas verem um pouquinho da infância. Hoje não, a criança é gravada, se filma a cada momento. O TikTok, você tem 6 vídeos diários das crianças, quando não tem mais, que é o tempo todo. Isso crianças pequenininhas. Quando não, você vê a autonomia de crianças de 8 anos, 6, 8 anos, 10 anos. 10 anos já está muito tempo, né? Já está experiente. Mas olha o absurdo de você falar que tem uma criança de 8 anos, de 10 anos, experiente em fazer vídeos no TikTok. Quando é uma plataforma que, teoricamente, não se pode estar crianças lá sendo exibidas. Então, como que a gente explica para os pais que a criança não deve ser usada artisticamente, falando, você veio do teatro, tudo, sem os devidos cuidados? É porque aí temos um efeito, uma cadeia aí. Temos o pai e mãe que ficam muito tempo no celular. Ou seja, já temos um modelo. Tá. Temos o pai e mãe conversando com alguém, a criança meio incomodando e o pai dando o celular. Tipo, cala a boca que eu tô conversando. É isso. Quando se faz isso, você tá mandando teu filho calar a boca. Beleza. Aí você tem aquela coisa de que eu quero gravar o meu filho porque o meu filho é bonito, porque o meu filho é descolado, porque o meu filho... Ok, eu entendo todo esse lado de pai e mãe, né? O quanto a gente vê qualidades nos nossos filhos e a gente quer extravasar isso. Só que tá ficando uma coisa bitolada, porque aí você vê, a risada da minha filha é linda, aí você grava a risada da tua filha, porque é linda. E aí você posta no canal. E aí, esta risada da tua filha deu 10 mil views. Pronto, eu contaminei a mãe. Pronto. Porque o número de views vai provocar essa mãe, vai confirmar, sim, o sorriso da tua filha. E aí eu tô falando sorriso,
porque é o que me veio aqui, mas aí eu tô falando de uma dança, eu tô Sim. falando de um desenho, de uma maquiagem, de um falar infantil, mas com tom de adulto. Então assim, bastou dar view pra Pronto. pessoa falar, acertei na Mega Sena. Não, você não acertou na Mega Sena. São centavos em Você, troco de... você acabou de se escravizar e escravizar a tua criança. É isso. Quando você passa, né? Eu entendo que no início é isso. Tem algumas pessoas que vão pelo financeiro logo de cara. Mas a grande maioria é querer mostrar para o mundo a qualidade do filho. E aí deu view, pronto. Acabou. Você colocou uma corrente e virou escrava daquilo. Porque aí você vai agora gravar vídeos e buscar views. Gravar vídeos e buscar views. Quem Que está pra ganhando mim- com isso? Que pra mim nada mais é do que a mesma coisa que faz com que as pessoas joguem na Mega Sena. Que é o quê? É o sonho de mudar de vida. Tá bom. Então a gente precisa entender que assim, qual é o básico? O descontentamento nosso com a nossa vida. Porque qualquer coisa que chega, que minimamente prometa uma mudança de vida, a gente se enfia. Então tá na hora de você parar, olhar pra tua vida e se contente com ela. Eu não sei como tá a tua vida. Oi, Se contente sabe, com ela. nós temos um amigo em comum e ele falou uma vez algo muito especial pra mim, que foi assim, ó, ele necessariamente, ele falou assim, ó, eu tava muito feliz por algo novo que tinha acontecido. Ele falou assim, é porque hoje é novidade. Ele falou desse jeito. Daí eu formulei uma frase pra mim que é o seguinte, eu tenho que acostumar e achar minha rotina maravilhosa. Porque se eu não amar minha rotina, ela vai fazer parte da minha vida muito tempo. As coisas que acontecem como novidade, uma coisa ali que acontece, que a gente fica esperando novamente, jogo de tigrinho, né? Quase assim Sim. vício. Ela vai acontecer muito esporadicamente apenas para me dar aquela sensação de que eu sou feliz só em alguns momentos e nos outros eu sou uma porcaria. Então, amemos nossa rotina, povo. Amemos. Você ama a sua rotina? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Se você não ama a sua rotina, o que é a rotina? Fala aí, doutor. É levantar, você fazer aquilo que Você seguir do dia. você seguir o teu script. Vai repetir. A rotina é isso. Você vai acordar todos os dias no mesmo horário, vai tomar o mesmo café, vai pegar o mesmo transporte, vai chegar no mesmo lugar, praticamente fazer as mesmas coisas e será assim. E isso é saudável. Isso é saudável. É que a gente fica buscando estímulo a todo momento, então a gente quer que a nossa rotina seja diferente, que o nosso dia seja diferente, que manhã e tarde seja diferente. E aí é difícil. Então, eu vi um noticiário falando de algumas edições de festivais de músicas que eles estão passando a acontecer a cada 2 anos. Por quê? Porque eles perceberam que quando acontece numa sequência, o público critica o próximo. Porque o público vai esperando algo maior do que viu. Pronto. É isso. É A gente isso. ficou assim. Então, a gente está mudando coisas porque eles já perceberam que a gente funciona assim. A gente quer cada vez mais. Então, se ele colocar um festival todo ano, Olha, um ano olha dá essa certo, aí. o outro critica. Um ano dá certo. Então, peraí, vamos fazer cada 2, que aí o cara esquece o outro. Aí quando ele for, é legal de novo. funciona. Olha essa inflamação, tempos de TikTok. É isso aí. É, Que é os views. Você olha Essa inflamação tantas- é os views. O que a internet dá? O celular? Você olha Views. tantas vidas, tantas rotinas diferentes, que você acha que a sua teria que estar, acho que não igual a de uma pessoa, mas igual a de várias contas, sendo que é impossível a gente alcançar. A conta não fecha. Nós nunca vamos ter uma rotina como essa. Adolescente jovem vai para uma festa, eles ficam conversando na semana como que eles vão vestido. Eu acho que... Eles combinam que horas vão se encontrar. Eles fazem o esquenta. Então assim, ó, olha a crescente. E aí chega no evento, cara, as pessoas vão ter que ser muito boas para atender a expectativa desse público. Por quê? Porque eles criaram tanta expectativa nesse processo de preparação que a festa vai ter que ser maravilhosa. A questão é, ela não está sendo maravilhosa, porque ela está sendo normal.
Ela está sendo o que deve acontecer. E aí temos o quê? Ai, Álcool, tá. drogas. Olha como a gente está criando situações onde a gente está dando brechas para tudo que é de errado entrar na nossa vida. Você acha, o doutor, eu não sei, tá, gente? Uma pergunta realmente que eu tô leiga nesse momento. Os jovens vão para as festas, vão para as sociais que eles fazem hoje, eles interagem entre si ou eles estão ali e ao mesmo tempo estão passando o feed? Ainda Como é que eles ainda tem estão? um público que aproveita a festa, mas ela aproveita e ao mesmo tempo ela quer retratar a festa. Então ela vai gravar e ela vai postar. Tá. Então, Ela precisa mostrar. então na festa a gente ainda tem essa questão de que eles não estão parados olhando o celular. O que eles estão fazendo é coletando material. Coletando material. Mas é pra Ai! internet. Então tá tudo girando em torno Tá disso. tudo gerando em torno disso. Tá. Pai e mães que estão aí usando seus filhos para mostrar ao mundo e acabam entrando nessa rotina maluca. Qual é o conselho para a gente ir fechando aqui, concluindo? Qual o conselho do doutor para que essa criança amanhã não seja mais um paciente dentro desse nosso mundo aí, sei lá, não seja mais um paciente? Duas coisas principais que eu vejo nos meus atendidos. Em primeiro, temos que ter uma convivência melhor. Não Tá. temos uma convivência saudável em casa. Em segundo, deixa o teu filho e a tua filha decidir o que eles vão fazer. Com que eles vão brincar. Já começa a treinar o exercício dessa escolha. Porque muitos dos que chegam para mim é porque, além de não ter tido uma convivência saudável em casa, eles tinham que ser o que os pais queriam. Então tinha uma carga de conflito e frustração ao mesmo tempo. Se eu vou levantar aqui que tem pai e mãe falando que deixa o filho fazer o que quer e que ele quer ser youtuber. E aí vem o pai e a mãe ajeitando tudo para que esse filho seja um youtuber. Será que ele sabe o que é realmente ser um youtuber? Então, por isso que eu trouxe as duas coisas da convivência. Porque assim, ó, o teu filho quer ser tal coisa, tá? O que ele quer ser? Beleza, ele vai falar. A partir do momento que você tem uma convivência com ele, você está coletando informações dele, você está trocando coisas com ele, você está orientando, né? Uma coisa é você ter a convivência, outra coisa é você não ter convivência. Né? A convivência, você se faz presente no processo de vida dele, você faz presente nos sonhos dele, nas discussões dele. Então, quem tem uma convivência, provavelmente não falará de forma isolada, quero ser influencer. Por quê? Porque tem outras experiências. A conversa com pai e mãe abre tanto horizonte para essa criança. Sair para outros lugares. Abre tanto horizonte, você escuta um amigo do pai falando que ele é juiz, porque é isso. Quando você leva o teu filho para outros lugares, ele vai saber que o amigo do papai é juiz, que o outro amigo é médico, e aí ele conversa, e aí ele se interessa com o que o cara faz. Como Então, se faz olha como se faz não sei o quê. olha como a convivência é saudável. Aí. Agora, a partir do momento que você não leva o teu filho para nada, porque ele dá trabalho, porque perde tempo, e aí ele vai só coletar informações da internet, é lógico, ele vai ser aquilo que ele só tem, que é ser influencer. Sim, porque é o que ele vê o tempo todo. É o que ele vê o tempo inteiro. É o que ele vê o tempo inteiro. Isso, porque é o mesmo grupo, né? Geralmente é o grupo que está ali contaminado pela mesma informação. Lá atrás a gente tinha muito um discurso, né, de você ganhar dinheiro rápido, muito dinheiro, era a questão de ser jogador de futebol. Que era uma das coisas que você olhava todo como... mundo botava na escolinha. Então todo mundo escolinha de futebol. Então era isso. Hoje mudou bastante o cenário. Então hoje é a questão do jogador de futebol ainda, menos, mas ainda. Tem a questão do influencer. Tem o próprio discurso do jovem dele querer ir para uma área de TI. Então você vê que vem mudando, mas é a mesma coisa. Todo mundo buscando o melhor lugar na vida. Sim, sim. Uau! Olha, acho que se você não saiu com uma conclusão, que eu acho difícil realmente, pelo menos nós tiramos Eu dou uma conclusão. Vai. O lugar aonde você está é o melhor lugar da tua vida.
Esse é onde você está. O que você está fazendo, com as pessoas que você considere esse o melhor lugar. Pois é. Eu vou, aí para finalizar, eu vou falar, ame sua rotina. Como dizia como diz o nosso professor, né, Alex. Enfim, Alex, beijo para você. Bom, então encerramos aqui. Eu espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para nós aqui essa troca. E papo com especialista vai acontecendo aqui. Sempre tragam coisas novas. Espero que tenha te preenchido aí. Você olhe amanhã ou hoje mesmo a sua rotina de uma forma diferente. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Obrigada a Pessoal, todos. Até a até a próxima. Beijo. Até.